Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual da cultura aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje recebemos em nossos estúdios o Túlio Schargel, ele que é mergulhador e documentarista. Obrigado pela sua presença, Túlio. Eu que agradeço o convite, muito bacana estar aqui. Legal. O Túlio é documentarista, autor do documentário O Brasil da Pré-História, O Mistério do Poço Azul. É isso mesmo, Túlio? Conta um pouquinho dessa história pra gente. É isso mesmo, um sonho, né, como eu costumo dizer, que durou 10 anos da minha vida até conseguir realizar do jeito que ficou, desde 1997, abril de 97, participando de uma expedição de mergulho em caverna na Chapada Diamantina. Não é só mergulho, né? Mergulho em caverna, algo muito especializado. Mais complexo também, né? Mais complexo. E perigoso, né? Então, a gente gosta, nós mergulhadores de caverna, gostamos de trocar o termo perigoso por técnico. Entendi. Principalmente para os nossos pais. Entendi. Então é muito técnico mesmo, né? A gente, fora a técnica da prática, tem muita teoria e a gente tem que assimilar tudo aquilo e um preparo psicológico muito forte para você poder entrar e sair da caverna com vida. E um conhecimento também amplo, né? Da onde você está explorando, né? Exatamente, um conhecimento de onde você está explorando. E se é uma caverna nova que vai ser explorada ainda, o conhecimento das técnicas para você fazer essa exploração com segurança, né? Como manejar uma carretilha, como prender, como cortar, sem levantar o sedimento do fundo e você manter a visibilidade, a calma, tudo para você poder sair da caverna e contar essas histórias, né? Legal, então um pouquinho, antes da gente falar um pouco desse documentário em si, queria que você contasse um pouquinho então dessa sua história com o mergulho aí, como que você descobriu o mergulho na sua vida? Legal, paixão, minha vida meio é movida a paixões. Então aqui, né, descendo a serra, a gente tem Ubatuba, e onde eu passava todas as férias de infância, na Praia das Toninhas. Você é paulistano? Paulistano, São Paulo. Hoje eu vivo lá na Vila Madalena. E desde pequeno com a família descia a serra, né, 5 horas de viagem naquele tempo para chegar em Ubatuba, passar os finais de semana, feriados e férias inteiras. E aí eu saía de casa de manhã cedo, café da manhã, saía de casa e ficava na praia o dia inteiro, no riacho, pegando peixe com peneira, pitu. E aí aos 12 anos um querido vizinho, meio que paizão meu também, me emprestou máscara, tubinho, o snorkel e pé de pato, né? Amor à primeira vista. Puxa, foi. E naquela época já me deu uma arminha amarela, uma lagosteira de elástico e tal, e foi amor à primeira vista. Botar a cara na água e ver os peixes, ver a vida selvagem tão perto da gente é muito fascinante. E aí fiquei apaixonado e desde os 12 anos nunca mais parei de mergulhar. Primeiro mergulho livre, né? Caça submarina, fiz muita caça, matei muito peixe, lagosta. Naquela época você entrava na água e em 5 minutos você saia com 2 lagostas. É difícil tirar uma lagosta do mar, hein? Hoje você achar uma lagosta, tinha umas anteninhas lá, é muito difícil. Iguaria. Aí, aos 17, né, dos 12 aos 17, mergulhando muito, já mergulhava autônomo, a gente chama mergulho autônomo quando a gente tem o cilindro de ar comprimido nas costas. Muita gente se confunde e fala, não, cilindro de oxigênio. Não é só oxigênio puro, é o mesmo ar que a gente respira aqui, sob muita pressão, então é colocado no cilindro, a gente tem o cilindro de ar comprimido, é chamado mergulho autônomo, porque você está autônomo da superfície. Aprendi o mergulho autônomo, cursos e tal, até me tornei instrutor de mergulho. E aí, com essa prática toda de 6, 7 anos mergulhando, eu fui convocado para fazer a segurança de um diretor de televisão que inventou um programa de mergulho na TV brasileira. O primeiro programa de mergulho, em 86, chamado Aqua Show. Sábado, 11 horas da manhã, na época era na Rede Record, quando era ainda do Silvio Santos a Rede Record. Olha que interessante. Aí eu fui fazer a segurança dele lá na Ilha Grande, não, em Angra dos Reis, e eu vi, para minha sorte, ele não mergulhava nada, o Walter Bonásio. E aí eu ajudei ele, né, fui cuidar da segurança dele, mas como ele não mergulhava, não conseguia ficar ok embaixo d'água, eu peguei a câmera da mão dele, foi a primeira vez. Deixa eu ver como é que é isso. Aí foi a primeira vez que eu peguei uma câmera na mão, de vídeo. Eu já tinha feito muitas fotos, mas câmera de vídeo naquela época era muito difícil, era VHS. Então eu fui e fiz imagem de uma sapateira, é uma lagostinha que tem a cabeça redonda,
Hoje é impossível de encontrar. E fiz várias imagens, trouxe para ele, ele pirou e falou, nossa, você vai trabalhar comigo. Então... Não vou mais mergulhar, você que mergulha. Eu, na época, estava fazendo faculdade de biologia, porque eu queria fazer biologia marinha para seguir essa paixão e ser biólogo marinho. Mas aí comecei a trabalhar já fazendo programas de televisão, VHS embaixo da água, operava VT fora d'água e comecei a viajar Brasil, América, Europa para buscar matérias. O programa era semanal. Começou a mergulhar até mais do que você mergulhava antigamente. Foi. Potencializou o mergulho. Potencializou e profissionalizou o mergulho. Também. Profissionalizou né? porque é interessante que daí outras experiências, outros mares, outras águas, água doce, água salgada, mergulhei no Pantanal em 87. A primeira caverna que eu fiz, nem sabia que tinha especialização em mergulho em caverna, no sul da Itália, na Sardenha, a gente mergulhou numa caverna a 45 metros de profundidade no mar. Isso é uma doideira hoje em dia, você fazer isso sem estar preparado tecnicamente. Pode dar um acidente. Então, com muita sorte, eu nunca me acidentei e trouxe várias imagens. A gente fez aí 1 ano e meio desse programa no ar, 52 episódios, foi muito bacana. E aí nunca mais parei de fazer imagem subaquática. Fiz vários programas de TV, consegui daí comprar meu próprio equipamento, aí já mergulhei com gente famosa, deliciosos, com Luciano Huck, Angélica, Ivete Sangalo, fazendo programas de televisão, onde eles apareciam, né? E tinha alguma brincadeira, alguma aventura com imagens subaquáticas ou até imagens molhadas, subindo uma cachoeira, um canyoning, cachoeira com rapel e tal. Então fui fazendo isso, até que em 97 eu fui convocado, né, me convidaram para fazer imagens subaquáticas para um documentário para o Animal Planet e TV Cultura sobre as baleias jubarte em Abrolhos. Então, a partir daí eu tive o primeiro contato com uma equipe de cinema, de televisão completa, né? E esse fascínio de ficar 1 mês fazendo uma documentação para um documentário. Boa, né? Muito boa. Em Abrolhos, a bordo de uma escuna, baleias, um animal maravilhoso. Então a equipe era muito bacana, o técnico de som, o diretor de fotografia, o diretor, o produtor. Então aquilo me seduziu mais uma vez e aí eu nunca mais parei de fazer documentários e séries para TV. Ali que tudo começou, em 97. Deixando o telespectador com inveja aí das oportunidades. Lógico, né? Abençoado. Abençoado. Eu sou um privilegiado, um abençoado. Já é muito legal, né? Porque a gente, por exemplo, vai fazer uma matéria, né? Desde a época dessas matérias, no México. Fui com a Eliana para o México fazer uma matéria. Então a gente ia nos bastidores dos aquários, né? Nos parques aquáticos e tal. E aí, né? Sempre tudo do bom e do melhor, o melhor lugar, né? O primeiro a descer um tobogã de água, então sempre foi um privilégio. E entrar numa reserva biológica, por exemplo, no Atol das Rocas, norte do Brasil, é uma área super restrita só para pesquisa. Então, equipes de televisão podem ir lá para documentar e divulgar aquilo. Então, de novo, né, o privilégio de você, né? Legal. Ir a esses lugares e documentar e poder trazer isso, né, para grande maioria das pessoas que não tem acesso. E como que você pensou, como foi o processo? Você fala, não, está na hora de eu fazer agora o meu documentário, agora um pouquinho da história. E como que foi isso? Então, né, voltando lá para 97, eu tive contato com essa equipe, uma produtora grande daqui de São Paulo, a Grifa Cinematográfica, já me questionaram, e aí, você não tem nenhum projeto teu e tal? E eu já tinha, poucos meses antes, mergulhado na Chapada Diamantina, na Bahia, né? Chapada Diamantina, interiorzão da Bahia, e encontrado fósseis de animais extintos dentro de uma caverna alagada. Então, uma reunião de vários fatores abençoados, né? Dentro dessa caverna. E aí, desde esse primeiro mergulho, despertou essa ideia de quero fazer um filme sobre isso, para entender o que aconteceu aqui. Do que eram esses ossos, como eles foram parar lá, como até que a caverna se formou. Então eu tinha isso, né? Estava amadurecendo isso na minha cabeça quando me fizeram essa pergunta, e aí, você não tem nenhum projeto? E era um projeto já, né? Eu mal sabia, mas era um projeto de um filme, já estava ali incubado, né?
Então eu falei da ideia, eles piraram também na ideia, uma ideia, né, diferente de tudo. E aí nasceu essa parceria com a Grifa, e aí eu comecei a trabalhar com eles, e aí é difícil, né, você juntar todas as peças, todos os elementos, dinheiro, equipamentos e parcerias para você realizar um filme desse tamanho. Então eu conto, né, que é um sonho que durou 10 anos na minha vida, né, esse documentário que nasceu da minha cabeça, de 97 até 2007, quando ficou pronto realmente. E nesse caminho eu fiz outros tantos filmes, séries para TV, nesse formato de equipe não tão grande, porque são documentários de natureza, você não pode causar muito impacto onde você vai. Quanto mais discreto a gente puder ser, melhor no documentário, né? Exatamente. Um dos documentários que eu fiz me trouxe isso claramente, Mata Atlântica e os Ciclos da Vida. Trabalhei com o Fernão Mesquita, um grande jornalista. Ele fala, né, que na Mata Atlântica você não vê as coisas, você só vê movimento. Então, se o bicho está lá parado, você passa batido e não vê. Só se ele se mexe. E é esse o comportamento que a gente tem que ter na natureza também. A gente tem que ser o mais discreto possível para ser aceito pelos animais, pela vida selvagem. Essa é a receita, né? Voltando lá para trás, fiquei com essa equipe da Grifa, né? A gente fez uma série para a TV, National Geographic, Animais do Brasil, Animais em Risco de Extinção. E aí fui ganhando experiência, comecei a fazer fotografia fora da água também, né? Saí da água com a câmera e comecei a fotografar fora da água, entender. Foi se aperfeiçoando também na captação de imagens. Exatamente, aprendendo, né, a me entender com o equipamento, a tirar do equipamento o máximo de recursos que ele pode oferecer, né? Porque hoje em dia é uma muita eletrônica, né? Não só o conjunto óptico e a fita, hoje em dia não existe mais nem fita, né? São cartões, então tirar do equipamento o máximo de qualidade que a gente pode ter para melhorar a qualidade da imagem, a cor da imagem e tal. Então isso foi sempre um aprendizado. Isso também é legal, né? A gente sempre tem a aprender, né? E aí eu fotografia e tal, e aí eu comecei a fazer um pouco de direção também, né? Não, vamos aqui fazer essa imagem daqui, já pensando na ilha de edição, o que eu vou precisar para contar essa história, eu preciso de um detalhe. Né? Se a gente está lá, por exemplo, fazendo o lobo-guará anestesiado, as biólogas mexendo, vamos na mão, né? Vamos na seringa, tirando um pouco de sangue. Então, pensar um pouco maior, isso também foi um aprendizado. E o aprendizado foi... Algo que a prática mesmo, né, foi trazendo também, né? No seu caso, né? Você é mergulhador, de repente estava com uma câmera na mão ali, teve que ir aperfeiçoando, né? E isso é interessante também, né? Me perguntam, pô, mas você é biólogo e tal? Eu, na época, né, do Aqua Show, lá do programa de mergulho, eu viajava tanto que eu não conseguia mais fazer a faculdade. Eu tranquei, voltei, até que eles me jubilaram e eu não pude mais concluir. Então, eu sou um autodidata. Eu fui aprendendo na prática, direto, né? E buscava, né, o conhecimento mais técnico, na teoria, internet, depois quando veio, e pegava um livro emprestado daqui e dali e fui juntando tudo. Mas aí também tive que desenvolver o perfil de produtor executivo. Então... Aí já é outro perfil, né? Já é outro perfil para poder viabilizar esses sonhos, né? Então... não sei, voltando, né, para a ideia, né, da Chapada Diamantina, os ossos, mergulho em caverna e tal, isso foi se desenvolvendo também ao longo desses 8 anos, até a gente conseguir realmente tudo para ir fazer a expedição em 2005. E aí tem muita história para contar, né? Muitas frustrações, muitas parcerias que não deram certo, outras que foram se moldando. Então tem muita história dentro dessa grande história, né, para ser contada. Vamos fazer um breakzinho e a gente volta para contar mais histórias. Tá ótimo. Uma caverna submersa no coração do Brasil escondeu durante milhares de anos os ossos de um dos maiores mamíferos que já viveu nas Américas. A preguiça gigante.